Lula se declara candidatíssimo à reeleição em 2026. Isso foi ontem, durante o jantar com líderes, né, da Câmara de Deputados, enfim. Parece que agora a gente já tem um candidato para 2026 e esse candidato é Lula. Começa com você, Tereza. Acho que esse jantar foi bem importante, né? Sim, eu acho que assim, não havia muita dúvida, né? Ninguém tinha dúvida de que o presidente seria candidato, mas ele nunca tinha sido tão positivo, né, tão explícito como foi nesse jantar. Nós comentamos ele aqui ontem, né? Jantar na casa do presidente da Câmara, com as bancadas da base aliada, em que o presidente deixou isso claro, que é candidato, declarou-se candidatíssimo. Ele fez uma fala, né? Aqui, apurações combinadas de uns e de outros, alguma minha por WhatsApp, que ele fez uma fala, ele estava muito inspirado, né? E que ele fez uma fala. A Gleisi fez um Twitter onde ela chama assim, disse que foi uma conversa muito positiva, ela também elogia muito a qualidade do encontro, né? Mas teve essa fala do presidente, que durante uns 30 minutos listou as principais realizações do governo dele. É preciso sempre estar lembrando, né, para as pessoas, tocar um pouco de bumbo, e depois de apresentar, falar dessas coisas, dessas realizações do governo, foi que ele entrou nessa história do ano que vem, do ano eleitoral, e declarou-se candidatíssimo e gostaria que todos os partidos continuassem com ele. Né? É a história da Frente Ampla, embora a gente saiba que alguns partidos que hoje estão nessa base, essa base que vai, não vai, ou vai, mas não vai muito, a gente sabe que boa parte deles não vai com o presidente para a campanha. Né? Devem ir com o candidato de direita, possivelmente Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Mas foi isso. Depois ele. Então, o presidente ouviu cada líder, um por um, e teve essa história de reclamações de ter mais acesso, de terem mais encontros. Aí ele prometeu um churrasco para depois que voltar de Roma, um churrasco na Granja do Torto. Ele gosta de fazer lá, porque lá é uma casa de campo, né, mais rústica e tal. O Hugo Mota fechou essas falas dos líderes fazendo algo que ele já fez alguma vez. Uma insistência, ele volta a essa tecla. Olha, a Câmara tem todo o direito de modificar os projetos que o governo envia, né, e vai exercitar essa prerrogativa sempre que aportarem matérias lá. Bom, ontem aportou a PEC Segurança. Né? Claro que todo mundo sabe disso, que a Câmara, o Senado, as duas casas podem alterar projetos do governo, sempre foram alterados, mas parece que ele faz isso como sabe, uma encenação. Olhem como eu sou autônomo em relação ao governo. Depois de fazer essas ressalvas, podemos sempre mudar o que o governo propõe. Aí ele fez muitos elogios ao governo, às políticas públicas do governo Lula, e, em suma, foi um excelente encontro. Né? Que o presidente pretende, digamos, desdobrar nesse churrasco de daqui a uns dias com esses líderes na Câmara. Né? Ele vai também na viagem, ele está levando 12 parlamentares, né? Estão com ele a caminho de Roma, 8 deputados e 4 senadores. Também, digamos que durante a semana ele vai continuar, digamos, fazendo esse exercício de aproximação política, né, com os parlamentares. Perfeito, Mário, contigo. Acrescentando ao que a Tereza já falou, eu destacaria apenas a declaração do presidente Lula, nessa conversa com os líderes. Ele não se declarou candidato, ele se declarou candidatíssimo. Ele usou essa expressão, vamos dizer assim, exponencial. Ele está dizendo que ele é. Mas ele falou assim: eu estou bem de saúde, e se eu continuar bem de saúde, eu sou candidatíssimo à presidência da República. Assim, como para eliminar qualquer dúvida a esse respeito, criar a realidade eleitoral já agora em relação ao seu futuro e a maneira como ele pretende, idealmente, comandar esse processo eleitoral, liderar desde o início e ser, digamos, aquele candidato a ser batido, a ser alcançado, a ser desafiado pelos outros candidatos que se apresentarem nessa eleição. E eu tenho a impressão que também o presidente deseja criar, então, essa realidade no plano já eleitoral, um ano e meio antes do primeiro turno, não é? Já pretende, vamos dizer assim, desenhar o cenário eleitoral em função da sua pessoa. E fez esse anúncio sabendo quais seriam as repercussões que poderia ter, já num encontro que, digamos assim, semipúblico, né? Para não dizer totalmente público, né? Era quase
totalmente público. Era um jantar, não é, com os líderes, na casa do presidente da Câmara dos Deputados, na residência dele. Então, tinha todo esse significado também de criar e lançar essa realidade eleitoral de maneira cristalina, totalmente assumida pela primeira vez nesse processo eleitoral por parte do presidente da República. Já havia sido insinuado anteriormente, mas não havia sido feito com tal clareza e de maneira tão taxativa, não apenas candidato, como candidatíssimo. A outra coisa que eu tenho a impressão que há é uma intenção de criar efeitos agora também, não apenas no processo eleitoral, mas no processo do seu próprio governo, que haja também uma influência sobre a capacidade de atração do governo sobre o conjunto do espectro político, especialmente daqueles partidos e daqueles parlamentares, lideranças que convém atrair nesse momento, já com a realidade da candidatura sendo não lançada, porque não pode ser lançada ainda, mas afirmada, para que isso digamos assim, se reflita sobre a própria realidade do governo e contribua para digamos assim, para consolidar a base ao próprio governo, já na expectativa da realidade a ser criada num eventual novo mandato para o presidente da República. Então, tem essas influências que eu julgo terem sido disparadas por esse anúncio do presidente da República. Perfeito, Miola. Tem aqui um comentário da Joara Minharo que eu até coloquei na tela, mas eu falei, não, vou deixar aqui como provocação. Mota caiu no feitiço maravilhoso de Lula. Será que ele caiu? É contigo, vamos lá. Uma coisa é inegável, né? O Lula tem essa capacidade de persuasão, né, de convencimento, e é um feiticeiro, digamos assim, político, né? E, de fato, o Mota começou a flexibilizar um pouco a dureza do que era a sua postura inicial e já está sendo sensato na condução dos assuntos da Câmara dos Deputados, que não se trata de um adesismo ao governo, mas também não pode se transformar da Câmara dos Deputados, né, numa usina oposicionista ao governo ou de chantagem permanente ao governo, como fez o antecessor dele, o Arthur Lira. Mas o que eu vejo de importante nisso que está acontecendo, essa mudança, eu entendo que é uma mudança de postura política de parte do presidente Lula, que ele assume diretamente a maestria do seu governo, né? Ele assume a cadência do governo, a exposição pública, a dinâmica política, as agendas que são realizadas, contato com a imprensa, etc. Isso é muito positivo, e agora ele parte para uma relação que é aquela relação que era muito cobrada pelos parlamentares, de um contato mais direto, né, com as lideranças parlamentares, pelo menos, e é isso que ele vem fazendo, e isto parece algo irrelevante aos olhos, digamos, de quem está na planície, mas tem um imenso valor nos rituais, na simbologia das estruturas de poder, e muitas vezes pequenos gestos têm grandes efeitos sobre os parlamentares. É a primeira vez que o Lula faz uma declaração tão assertiva em relação à candidatura dele, né, em 2026, portanto é uma sinalização também bastante contundente. Ela, em certo sentido, ela ajuda a organizar de maneira mais enfim, mais conclusiva esta ideia de que ele conforma essa opção pelo lado da democracia, de um campo amplo em defesa da democracia do nosso país. Esse é um assunto que eu entendo que no íntimo ele talvez tenha duas condicionalidades, uma delas seu estado de saúde, sua condição para assumir essa empreitada mesmo, e o quadro que estará o governo também em 2026. São duas condicionantes que ele deve pesar, mas deve fazê-lo lá no tempo que corresponde fazer, que é durante o curso do processo eleitoral. Mas no mais é isso, é uma aposta que o Lula está fazendo, esta de contato com essas lideranças, e teve muito resultado nas experiências dos 2 mandatos anteriores dele, e espero que ela também possa ter desdobramentos positivos agora no 3º mandato do presidente Lula.